E que alegria recebê-los todos nesta noite. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. E mesmo antes de abrirmos, o texto que eu vou abrir está em Hebreus capítulo 12. Mas antes de lermos, eu gostaria que mesmo assentados nós orássemos, nós falássemos com Deus e pedíssemos a Ele que revelasse ou se revele a nós nesta noite. Pai, nós te louvamos por este momento, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado, Pai, pela chuva, obrigado por este dia, que haja alegria no nosso coração, que haja prazer em nossos corações, meu Deus, e que haja vida em nós, que haja discernimento nesta noite, Pai, que cada coração, cada vida, cada um possa ouvir única e exclusivamente a Tua voz. E, meu Deus, me ajuda nesta noite a ministrar a Tua palavra, que não seja aquilo que eu quero, mas que seja aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós estamos terminando 2022. Queria ver se você estava atento. Parabéns. Lá em 2022. Mas nós estamos terminando 2024 e vivos, né, com muita alegria. E a gente não sabe o que nos espera em 2025, mas a gente sabe quem nos espera em 2025. Isso é o mais importante. A gente não sabe o que a gente vai passar em 2025, mas a certeza que a gente tem é que quando nós chegarmos lá em 2025, Ele já vai estar nos esperando de braços abertos. Amém? Essa é a certeza da nossa fé, essa é a convicção de que Ele está lá nos aguardando. Samuel Whitefield, ele diz que a chave para vencer o pecado, o sofrimento e o medo é uma visão de um grande e majestoso Deus, revelado mais profundamente na pessoa de Jesus. Ver Jesus muda as nossas vidas. Por isso que o nosso tema para 2025 é: nossos olhos estão em Ti. Porque ver Jesus muda completamente as nossas vidas. Hebreus 12, versículos 1 e 2 diz assim. Eu quero que você fique bem atento nesse texto, porque eu orei para que o Espírito Santo falasse conosco nesta noite, e que nós estejamos atentos à voz, à presença dEle nesta noite. Diz assim o versículo 1: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida. Vamos falar juntos bem forte, diga comigo: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Este versículo, ele traz a receita para que tenhamos uma vida bem-sucedida espiritualmente. E geralmente quando a gente está no limiar de um novo ano, quando a gente termina uma etapa, um ciclo termina e começa outro, a gente tem que refletir muitas vezes, olhar para trás, o que nós fizemos e olhar para o futuro.
Qual é o desejo que está no nosso coração? E esse versículo, ele sintetiza muito bem isto, porque o escritor de Hebreus, ele diz assim, portanto, é a primeira palavra que o capítulo 12 de Hebreus traz. Portanto, essa palavra, ela é uma conjunção conclusiva, ou seja, esta palavra, portanto, ela introduz uma oração coordenada que contém a conclusão de algo que foi exposto anteriormente. Ou seja, esta palavra, ela conclui um raciocínio e traz outro assunto, fazendo uma conexão com o assunto anterior. E qual o assunto anterior do capítulo 12? É o capítulo 11 de Hebreus. E não precisa abrir, porque todo mundo sabe que Hebreus capítulo 11 é chamada a galeria, muito bem, galeria dos heróis da fé. O escritor de Hebreus, a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Se você estudar sobre o autor, alguns vão dizer que foi Paulo, outros vão dizer que foi Apolo, outros vão dizer que foi Silas, enfim, mas a Bíblia não diz quem foi o escritor de Hebreus. E no capítulo 11, ele traz uma explanação dos heróis da fé. Ele fala da natureza da fé, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, de fatos que não se vê. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e de repente ele começa a falar sobre homens e mulheres que através da fé, eles construíram um legado absurdo diante dos homens e diante de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 11 trata, nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. No capítulo 11, nos últimos 2 versículos, olha o que o escritor de Hebreus diz, falando dos homens e mulheres que viveram tempos terríveis, mas que através da fé eles puderam superar perdas, eles puderam superar todas as adversidades que um ser humano poderia experimentar na vida. Ele fala de Abraão, ele fala de Sara, ele fala de José, ele fala de Jacó, ele fala de Moisés, ele fala de Gideão, ele fala de Sansão, ele fala de Jefté, ele fala de Raquel, ele fala de inúmeros personagens da Bíblia. Agora, ele termina o capítulo 11 dizendo assim, ora, todos estes, falando dos heróis da fé, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Escute, eu quero que você entenda isso. Todos aqueles que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Como assim? Eles viveram a fé, eles experimentaram grandes livramentos pela fé, eles experimentaram o sobrenatural de Deus pela fé, mas o escritor de Hebreus diz que eles alcançaram bom testemunho, mas eles não alcançaram a plenitude da promessa. Por quê? O versículo 40 responde, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Você não entendeu? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa superior é essa que o escritor de Hebreus nos diz? Ora, eles experimentaram coisas tremendas, seu Belto. Eles experimentaram, a Bíblia diz que até ressurreição de mortos, eles puderam experimentar nas suas vidas. A Bíblia diz que da fraqueza, eles tiraram força.
homens que foram chamados pela Bíblia, homens dos quais o mundo não era digno. Agora, ele termina esse raciocínio dizendo: todos eles tiveram um bom testemunho da sua fé, mas eles não receberam a plenitude, ou seja, a promessa não foi completada na vida deles, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. O que esses homens não experimentaram, literalmente não experimentaram, que nós temos acesso hoje, irmãos? Você sabe o que é? A presença de Cristo Jesus, a vitória de Cristo no Calvário. Porque o escritor de Hebreus diz que eles saudaram como peregrinos e forasteiros, errantes pela terra. Eles olharam a promessa ainda num momento tão distante, tão longe. Então eles criam na promessa, mas eles não receberam a plenitude da promessa, que somente a obra do Calvário pôde fazer. O derramamento do Espírito Santo, a graça que foi liberada, a visão de Deus que foi cumprida, que foi derramada sobre nós, esta unção, esta presença, esta vida. Agora, voltemos ao versículo 1, 2 e 3 de Hebreus 12. Ele diz: portanto, irmãos, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha da cruz. Eu imagino que o escritor de Hebreus, ele escreve esse texto, e pensando na sua mente, sendo iluminado pelo Espírito, como que nós, como bons corredores, e entrando no estádio repleto de espectadores sentados, de intermináveis fileiras, arquibancadas, galerias, de modo a formar uma grande nuvem de testemunhas, como o texto diz, olhando para nós. Aí ele diz assim: porém, na linha de chegada, tem alguém nos esperando. Nossos olhos precisam estar naquele que está nos aguardando na linha de chegada, naquele que está lá de braços abertos, porque esta é a caminhada cristã. Nós estamos numa carreira, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa carreira que a Bíblia diz, a carreira que nos foi colocada, nos foi proposta para que corrêssemos, mas olhando para alguém. Na mente do escritor de Hebreus, eu imagino que é como se, correndo numa maratona, os aplausos, os gritos de incentivos, as palmas, toda a galeria, as arquibancadas vibrando pela sua chegada, mas tudo isso não te incentiva. O que te incentiva não são os gritos da plateia, o que te move não são os aplausos da plateia, o que te move é aquele que você está olhando firmemente para ele. O que te leva a correr esta corrida não são os aplausos, não são os gritos da arquibancada, mas aquele a quem você está com os olhos fitos nele, olhando firmemente para ele. Ele, acima de todos, é a grande inspiração da sua carreira, é o grande motivador da tua vida, é aquele que
derrama o poder, apesar dos seus esforços, apesar do seu cansaço, apesar da sua dor, você está correndo, porque você está olhando olhando exclusivamente para Ele, não desviando os seus olhos, não colocando os seus olhos em toda e qualquer distração, mas olhando para o autor e consumador da sua fé. Nós devemos olhar para Jesus, que ultrapassou todos os demais heróis da fé, contemplando e aperfeiçoando a nossa fé. E quando nós olhamos para Hebreus foi escrito, alguns dizem que foi escrito entre 60 e 80 depois de Cristo. Irmãos, o escritor de Hebreus escreve num contexto totalmente diferente do nosso. Naquela época havia perseguição, os crentes eram perseguidos. Tem gente que fala assim: ah, pastor, no meu trabalho eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Isso não é perseguição, querido. Perseguição é o que a igreja primitiva sentiu na sua própria pele. Perseguição, morte, prisão, açoites. O contexto era totalmente diferente. Séculos depois veio o Coliseu com os seus leões devorando crentes. Agora imagine o contexto que foi escrito para os hebreus. Os pais da igreja, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos já tinham praticamente todos morrido. Agora o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele diz: irmãos, vocês estão numa carreira, mas para que vocês não desanimem, para que vocês não fiquem afadigados nessa carreira, para que vocês não desistam da caminhada, o segredo: coloque os olhos no autor e consumador da sua fé. Coloque os olhos em Cristo. Firmem bem seus olhos em Cristo. Coloque os olhos de vocês em Cristo. Sabe como nós iremos vencer cada crise que se levantar em 2025? Quando nossos olhos estiverem em Cristo. Quando nossos olhos estiverem colocados em Cristo. Porque o nosso problema é que muitas vezes a gente coloca os olhos em situações, em pessoas. A gente se distrai com a plateia. A gente se distrai com coisas. E muitos de nós fracassamos pelo caminho. Porque ao invés de olharmos para Cristo, nós estamos olhando para outras coisas. Ao invés de colocar nossos olhos em Cristo, nós estamos colocando nossos olhos em pessoas. E o nosso chamado nesses dias, irmãos, é para que coloquemos nossos olhos em Jesus. Somente Jesus vai aperfeiçoar a sua fé. Somente Jesus vai fortalecer a sua fé. Somente Jesus vai levar a sua vida, vai levar você a uma experiência maior e mais profunda com Ele. Somente Jesus vai fazer com que você possa superar todas as adversidades, todas as barreiras que se levantarem na sua caminhada. Somente Cristo, somente Jesus. Nós poderíamos fechar a Bíblia, ir para casa, somente lendo este versículo, porque este versículo sintetiza muito bem o sucesso de uma vida espiritual. Esse versículo sintetiza muito bem o que nós precisamos fazer, para que quando terminarmos a nossa caminhada, nós olharmos para trás e falarmos como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, porque os meus olhos sempre estiveram nele. Sempre estiveram nele. A pior tragédia é quando tiramos nossos olhos de Cristo. Você lembra de Pedro,
Pedro andou sobre as águas. E não estou desmerecendo a fé de Pedro, pelo contrário, aplausos para Pedro. Mas o que eu estou falando aqui, a Bíblia diz que Pedro, por um momento, ele tira os olhos de Cristo. E a Bíblia diz que ele começa a reparar no tamanho das ondas e na força do vento. São distrações da vida, que a gente muitas vezes se distrai com essas coisas, se distrai com as dificuldades, se distrai com os entretenimentos, mas o segredo está com os nossos olhos em Cristo. E eu caminho para a conclusão, lendo uma frase de John Piper, que ele diz assim: no fim das contas, o coração não anseia por qualquer das dádivas de Deus, mas pelo próprio Deus. Vê-lo, conhecê-lo e estar em sua presença é o maior banquete da alma. Ou seja, no final da caminhada, no final da nossa história, aquilo que nós possuímos nesta vida não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença a casa que você morou, os carros que você teve na sua garagem, não vai fazer diferença quantas cabeças de gado você teve na vida. O final da história, o que vai fazer diferença é se o nosso coração estava em Cristo. É se o nosso coração estava afeiçoado por Cristo. É se o nosso coração estava encantado por Cristo. Se o nosso coração estava afeiçoado, desejoso por mais de Cristo. Salmo 27:4. Salmista Davi diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você há de concordar comigo que Davi foi um homem que pecou, terrivelmente pecou. A Bíblia diz que ele comete um adultério com Batseba, depois ele manda matar o seu esposo Urias, e mais tarde Davi peca de novo quando ele levanta o recenseamento em Israel. Agora, Davi é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Se 2 páginas da Bíblia fossem arrancadas, fossem tiradas, a vida de Davi era perfeita. Mas o que esse homem tinha, que o próprio Deus diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Irmãos, quantos gostariam de ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Davi pecou, Davi cometeu assassinato, Davi cometeu adultério, mas Deus olha e fala: eu achei um homem segundo o meu coração. Por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Este versículo 27:4 do Salmo 27:4, ele diz muito bem sobre isso. Olha o que ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei todos os dias da minha vida, para que eu habite na casa do Senhor, para contemplar a sua beleza. O coração de Davi era encantado, era fascinado pela presença de Deus. Ah, meus irmãos, pergunta para o seu irmão: por que você chega atrasado no culto, irmão? Pergunta para ele. Diga: por que você está terminando o ano
Por que você está terminando o ano e não está terminando de ler a Bíblia? Pergunta para ele. Pergunte para ele de novo. Irmão, por que 2 horas na igreja é muito tempo, mas você passa a tarde toda no shopping? Um culto de 1h30 demora demais, mas você fica numa partida de futebol 2 horas, ligado. Sabe por quê, irmãos? Não é errado você passar a tarde no shopping, não é errado você assistir uma partida de futebol. O errado é quando nós amamos mais essas coisas do que a Cristo. Chegamos atrasados no culto e muitos de nós saímos antes de terminar. O pastor não deu nem a bênção, já está lá no hall, puxando na mão da esposa e dos meninos. Sabe por quê? É porque nos falta muitas vezes afeição pela presença de Deus. O melhor lugar para se estar é num culto de celebração, porque aqui é a igreja do Senhor que se reúne. São os filhos de Deus que vêm para glorificar o nome que é sobre todo nome. É aqui que nós nos vemos, é aqui que nós celebramos juntos, é aqui que nós oramos uns pelos outros, é numa célula, é na igreja, são nos pequenos grupos, é onde a gente se reúne como igreja. Para quê? Davi diz, para contemplar a beleza de Cristo. Aí muitas vezes um culto, a gente ainda sai falando mal, não gostei do louvor. Quero falar para você que não foi para você o louvor. Ok? Não foi para você, meu irmão. Foi para Ele. Nos falta muitas vezes afeição pela presença. Sabe, irmãos? E às vezes quando a gente chega, ainda fica tomando café e entra no meio do louvor, batendo papo ainda. Se for lá fora, você vai encontrar muitos irmãos conversando. É porque nos falta esse desejo pela presença. É porque nos falta esse desejo pela palavra, pelas Escrituras. Estamos ainda como Isaías 53, versículo 2. Sabe por que Jesus foi crucificado? Porque eles não viam beleza em Cristo. Isaías diz, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quando Jesus veio, os religiosos não viram beleza em Cristo. O pecador viu beleza. Aquele que foi alcançado pela graça viu beleza. Aquele que foi ferido pela palavra viu beleza. Mas os religiosos não viram nenhuma beleza em Cristo. Agora, o trágico é que muitos de nós vivemos no tempo da graça, no tempo em que a glória de Deus está sendo derramada sobre a terra, mas ainda não fomos impactados pela beleza de Cristo. Ainda não somos alimentados por Cristo, porque ainda não amamos de todo o nosso coração, porque aquilo que amamos nos define. Somos atraídos por aquilo que é belo, o belo nos atrai. Tempo atrás alguém falou assim, pastor, por que você não faz uma... Não sou contra isso, não me leve a mal, não sou contra isso.
Por que você não faz isso na igreja? Falei, irmãos, por que não? Não é mais tempo da gente ficar incentivando o crente a ler a Bíblia, fazendo programação especial para atrair crente. Não é mais tempo, porque se o que Cristo fez para mim não me motivar a ler a Bíblia, se o que Jesus fez na cruz por mim não me levar a amar as Escrituras, quem sou eu para te incentivar a ler a Bíblia? Quem sou eu? Te dar um certificado é tua obrigação, meu filho. É questão de vida ou morte, porque isso aqui é alimento, isso aqui é um alimento, é questão de vida ou morte, é a nossa sobrevivência, a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Muitos de nós estamos pensando que estamos vivos, mas Jesus olha para a igreja de Sardes e diz assim: tu tens nome que estás vivo, mas estás morto. Crente que não lê a Bíblia está morto. Pensa que está vivo, mas está morto. Espiritualmente está morto. Eu creio, talvez não tenha ninguém aqui que não teve pelo menos uma refeição hoje. Com certeza, pelo menos uma refeição você fez. E tem uns que almoçaram bem, lancharam e já estão com fome, que quando sair daqui já vão comer. Deus está me revelando aqui. Agora, meus irmãos, se você almoçou, lanchou e vai sair daqui, vai comer para alimentar teu corpo, imagine se você não ler a palavra de Deus. Como está a sua vida espiritual? Sabe por que muitos acreditam em tantas coisas de pregador de internet? Porque não lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você fica seletivo naquilo que você ouve. Porque não é qualquer coisa que vai entrar nos teus ouvidos. Eu vou te incentivar a última vez, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós estamos terminando 2025. Quantos fizeram promessa de ler a Bíblia em 2024? Não vou nem pedir para levantar a mão. Foi muita gente. Agora a pergunta, quantos concluíram? Tempo você teve. Não vem dizer que foi falta de tempo. Você teve muito tempo. Você teve tempo para ficar nas redes sociais. Olha lá no seu Instagram. Tem um botãozinho lá que fala quanto tempo você fica diariamente no Instagram. Você teve tempo sim. Sabe por quê, irmãos? Nos falta afeição pela palavra. Que os nossos olhos estejam nele. Que os nossos olhos estejam nele. E eu termino. Você sabe o nome de Deus? Como Deus se revelou no Antigo Testamento? Nós estamos orando pelos alvos, aqui no final do culto a gente vai orar. Vou até deixar aqui, para a gente não esquecer. Nós vamos orar. Alguém colocou alvo aqui? Nós vamos orar daqui a pouco. Aqui tem muitos alvos. Eu também coloquei alvos aqui dentro.
E nós vamos orar todos os dias aqui na madrugada, tem gente orando por esses alvos. E às vezes nós queremos ter uma revelação do Jeová Jirê, o Deus da provisão. Às vezes nós queremos uma revelação do Jeová Nissi, o Deus da bandeira, da vitória. Às vezes queremos a revelação do Jeová Shalom, o Deus da paz. Às vezes queremos a revelação do Jeová Shammah. Foi dada a Ezequiel Ezequiel disse: Jeová Shammah, o Deus que está aqui. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Nissi, o Deus da vitória. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Roi, aquele que me vê. Jeová Rafá, o Deus que cura. São nomes que foram tributados a Deus, mas não são nomes de Deus. Deus não diz para ninguém: meu nome é Yahvé Shammah, meu nome é Yahvé Rafá, meu nome é Yahvé Shalom, Yahvé Roi. Meu nome não é nada disso. Quando Moisés pergunta para ele: qual o teu nome? Eu sou. Deus se revela não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Essa deve ser a nossa tônica, a nossa busca de colocar nossos olhos nele, não por aquilo que Ele faz, porque se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando Moisés pergunta: qual o teu nome? Ele diz assim: eu sou. Senhor, mas eu vou chegar diante de Faraó e ele vai me perguntar: quem me enviou? Diga para ele: eu sou, me enviou. Ah, querido, Deus não se revela por aquilo que Ele faz, embora Ele faz muitas coisas em nossas vidas, mas Ele se revela por aquilo que Ele é. E que esse final de ano e 2025 inteiro, que nossos olhos estejam nele, não por aquilo que Ele faz, mas se Ele não responder, meus olhos vão continuar nele. Porque Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Esse é o meu Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia.